Olá, sejam bem-vindos ao Em Obras, novo programa da Sou TV. Meu nome é Giovana Zanetti, sou arquiteta e urbanista e estarei todas as semanas mostrando para vocês um pouco do mundo da construção civil e de todas as áreas que envolvem. Vocês podem nos acompanhar no @SouTVOficial para ficar por dentro de todas as informações. Hoje eu estou aqui com o Ricardo, CEO da R Decor, e também com o Leonardo, corretor da Avance Imobiliária. Eu gostaria de pedir para vocês me passarem um pouco sobre cada empresa, como é que funciona, sobre os produtos, sobre os empreendimentos. Ricardo, quer começar nos contando um pouco da história da tua empresa, como tudo começou, os produtos? Então, a R Decor é uma empresa que em 2024 fez 16 anos, né. Nós começamos dentro de uma grande distribuidora de materiais de Porto Alegre, que chama Semear Distribuidora. Nós representávamos e fazíamos a instalação de produtos que eles vendiam, e em 2014, 10 anos atrás, nós, entramos no mercado de fachadas e revestimentos para fachada, né. Então tem, 10 anos que a empresa é especializada em fachadas, brises, ACMs, esquadrias, pele de vidro. Então, isso é um pouco da história da empresa, né. A gente tem aí 16 anos de mercado, então temos algumas marcas exclusivas aqui no estado. Nós somos representantes de marcas de multinacionais aqui no estado, né? E nosso foco, nossa missão é trabalhar o acabamento, né? A vitrine, o que realmente a empresa ou a casa ou o cliente quer mostrar. Nosso trabalho é focado em fachadas, em identidade, em comunicação visual, em tudo aquilo que o cliente busca externo para sua casa, né. Leonardo, conta pra gente um pouco de como tem sido essa tua jornada dentro da parte imobiliária ao longo desses anos, levando em consideração, é claro, que Gravataí principalmente tem crescido muito nessa área imobiliária, né? Sim, exatamente. Eu sou corretor há 14 anos já, tá. Hoje, há alguns anos, eu venho trabalhando na Avança Imóveis, tá. É uma empresa líder de mercado, tá. Gravataí hoje, vamos botar aí há uns 12 anos, já vem se destacando muito, é conhecida hoje como uma cidade dos condomínios, né. É comparado também como por Atlântida, que também é uma cidade com muitos condomínios. Gravataí tem uma grande expansão de terra, né. Então o Gravataí tem muita para onde crescer, então por isso que vem trazendo muitos empreendimentos para cá. Não, ótimo. E ambas as áreas acabam tendo relações, levando em consideração que muitas vezes o cliente que chega, por exemplo, para o Leonardo, ele busca muito a parte estética, né? Então, as áreas de vocês, querendo ou não, acabam tendo relações, porque o cliente busca muito essa relação da estética com o funcional. E eu queria saber como é que os clientes costumam chegar até vocês. É através de profissionais? Alguns vão por conta? Como é que é essa relação? Em via de regra, o nosso produto é um produto bem específico, né, é um produto, a gente chama de produto arquitetônico, né. Existe uma multinacional chamada Hunter Douglas, que ela tem divisões e a nossa divisão chama produto arquitetônico. Então, o profissional, o arquiteto, ele tem um papel fundamental na hora de escolher os produtos, né. Por exemplo, hoje a gente trabalha muito com produtos arquitetônicos que imitam madeira, eles não são necessariamente madeira, mas, têm durabilidade superior, são produtos nobres de acabamento. Então, quando isso não é pensado pelo profissional, dificilmente a gente consegue vender para o cliente, né. Então, em via de regra, o nosso trabalho, a R Decor, ela é abastecida por projetos de arquitetos que estão atualizados com os produtos de revestimentos, de fachadas no mercado, né. Sim. E para ti, chegam através de arquitetos ou a maioria vai por conta daquele sonho de buscar um imóvel, né? Hoje o mercado é muito dinâmico, né. Muito cliente vem pela internet, muito cliente vem por indicação de arquitetos, de engenheiros, então são mercados que se cruzam, né. Sim. E como tem sido, a valorização do mercado imobiliário? As pessoas têm buscado, alguns revestimentos específicos ou algum tipo de padrão específico, alto padrão? Como é que está funcionando? Sim, hoje o cliente, né, ele já chega em nós sabendo muito.
o que é o mercado, um imóvel de baixo padrão, de médio padrão, de alto padrão. Ele tem todo esse conhecimento, né. Hoje está muito fácil de buscar, tu saber a diferença de um imóvel para o outro. Sim. E quanto a revestimentos, Ricardo, tem algum revestimento em específico que tu tem visto uma maior tendência dos clientes em buscar, dos profissionais em especificar? Como a gente trabalha com mercados eh, distintos, né? A gente trabalha muito para a empresa, mas a gente também trabalha em clientes que consomem condomínios verticais, desculpe, condomínios horizontais, que têm casas de alto padrão, né? O que tem crescido muito no mercado de revestimento é revestimentos que imitam madeira, né? Sim, Pela questão da durabilidade. Hoje a gente tem revestimentos que a gente pode dar 15 anos de garantia. Tu não precisa fazer manutenção, tu não precisa pintar. Então, o que tem crescido nesse mercado mais residencial é que os profissionais têm especificado produtos de maior durabilidade, né? E como a gente tem uma diversidade de produtos muito grande, porque nós somos representantes de duas multinacionais aqui no estado. Então a gente tem sentido que cada vez mais os projetos vêm com essas indicações, né? Porque o pessoal hoje se preocupa muito com fazer e não precisar dar manutenção frequente, né? sim, o Então, custo-benefício do produto acaba valendo a experiência da troca por outros tipos de revestimento, né? exatamente, tu não tem pintura, né? Que a gente sabe que nossa região aqui, o sul, é úmido, a gente tem a alvenaria convencional, ela tem uma manutenção mais frequente, e quando a gente faz a instalação de um produto de alumínio com uma pintura especial, que é uma pintura eletrostática, o produto fica na fachada da casa, na fachada da empresa, por anos, sem Sim, necessitar de pintura. Claro, faz uma lavagem ali, passa um lava-jato, limpa. Mas então a gente tem percebido. E o arquiteto, Giovanni, ele tem se mostrado aberto a isso em função dessa manutenção que ela otimiza a questão de custo do cliente a longo prazo, né? Então, eu tenho percebido que cada vez mais entram, inclusive os fabricantes lançam cada vez mais produtos com essa característica. Hoje tu tem produtos de PVC imitando madeira para fachada. sim, a gente tem atualmente no mercado uma alta gama de produtos que conseguem atender, determinados tipos de revestimentos naturais, que a gente consegue fazer essa espécie de réplica, né, da textura, do sensorial com outros tipos de material, como tu mesmo falou, o alumínio, e isso acaba tornando a obra mais sustentável e mais limpa também. Eu acho que um dos diferenciais dos revestimentos que tu trabalha é essa questão da obra ser mais limpa, né, e mais organizada. No final, no resultado final, o cliente fica mais tranquilo, né. E sem contar também que tudo que tu coloca de revestimento metálico na parte externa da casa ainda proporciona para o cliente um conforto térmico que muitas vezes, por muito tempo não foi explorado, né? Hoje a gente vê que os profissionais também se preocupam com isso. Ah, é uma fachada ventilada, ela cria um bloqueio do calor que está entrando. Então a gente tem percebido que cada vez mais e a R Decor ela se fez por muito tempo vendendo e trabalhando com empresas. E hoje o mercado residencial já comprou essa ideia do produto de acabamento, né? Sim. E quanto à parte, como a gente estava comentando sobre conforto térmico, os clientes têm buscado mais alternativas, buscado apartamentos, casas com alguma posição solar, eles têm, essa necessidade ou às vezes eles acabam mais perdidos nessa parte e não entendem? O cliente hoje, tá, isso era uma coisa muito que vem de Porto Alegre. O cliente, vamos dizer, há anos atrás, vamos botar 10 anos atrás, que era atendido em Gravataí, não se preocupava muito a questão de posição solar. Hoje já mudou, é uma coisa que o cliente já: "Ah, qual é a posição solar? Eu quero o sol da manhã". Isso é algo que está mudando no mercado de Gravataí, né. Sim, antes as pessoas Não, buscavam mais exatamente, localização, né, e exatamente. não tanto essa parte de benefícios, o que que a casa, enfim, o que que o espaço que elas estão adquirindo pode oferecer para elas. Isso é muito importante não só por parte estética, quanto a questão de saúde mesmo, né, a gente sabe que as construções
precisam evoluir e os revestimentos nos mostram isso, que a gente está evoluindo nessa parte. E quanto a comércio, vocês costumam ter clientes para comércio, para residências? Como é que está o mercado nessa área? No meu caso, né, a empresa ela se fez na essência B2B. A gente sempre trabalhou atendendo mais empresas, né? Porém, a necessidade que o fabricante identificou de lançar produtos faz com que a gente entre coloca aí de uns 4, 5 anos para cá, a gente entrou com muito mais força no mercado residencial, né? Hoje a gente tem, por exemplo, casas no Prado que foram feitas com revestimento nosso, né? Com os nossos materiais. Então, o mercado ele está em movimento. Acho que essa questão da sustentabilidade, essa questão da economia de energia, essa questão da obra rápida, da obra limpa, ela nos trouxe para esse mercado residencial também. Nós nos formamos para ser comercial, para ser empresa para empresa. Mas o mercado ele acaba te empurrando para isso. E eu ia falar até sobre o que o Leonardo estava falando, que em todos os momentos a gente também se coloca como consumidor, né? Então, assim, eu quando comprei casa em Gravataí a primeira vez também, daqui a pouco não se preocupava com posição solar. Hoje tu pensa, poxa, se eu tiver uma casa muito voltada para o sul, que não pega sol, eu vou ter problema de umidade, eu vou ter mofo. Então, e a questão do revestimento, ele também tá ligado à posição solar. Daqui a pouco tu tem uma área que pega sol da tarde, poxa, tu coloca um revestimento térmico na tua fachada, tu começa a agregar não só valor, mas qualidade de vida dentro do ambiente, né? Sim, com certeza, tu agrega qualidade de vida para o usuário, para o morador, né, que vai passar seu tempo lá dentro. E tu tem visto maior tendência para o mercado imobiliário residencial, comercial, ou Gravataí está conseguindo se manter num equilíbrio? Gravataí hoje, tá, é uma cidade que tá em alta, tá, no estado. Hoje a gente é a 4ª economia do estado, a 4ª cidade em segurança, tá. Então Gravataí tá trazendo muitas empresas para cá e muitas pessoas vindo para cá também para morar. Gravataí deixou de ser uma cidade de dormitório. Sim, e a parte comercial, eu vejo que a cidade, ela tem crescido, eles fizeram algumas reformas ao longo do tempo, tanto em questão paisagística quanto urbanística, então a gente tem toda essa parte urbana da cidade e ela tem essa tendência a evoluir muito mais. Quanto a comércio, a gente sabe que a gente tem alguns centros dentro da cidade, mas tem alguma tendência para algum por exemplo, o centro, a região realmente central de Gravataí, ou, por exemplo, bairros como o Parque dos Anjos, que a gente sabe que tem o seu próprio centro. Quanto à parte comercial, como é que está funcionando? Como eu falei, a Gravataí tá trazendo muitas empresas novas. Nos últimos anos, se a gente reparar, muito restaurante, muitas lojas novas. A gente tem hoje a Rua Coberta, tá, que a gente pode citar como exemplo, que trouxe muito investimento para a cidade. Hã, eu não tenho lado político, tá, mas a gestão da cidade está sendo muito boa, então isso traz muito investimento para cá. Sim. Muita empresa, muito o comércio está crescendo bastante. Não, e para tanto na parte imobiliária quanto na parte financeira da cidade, ajuda os comércios, né, então a gente traz mais gente para que queira vir para cá. Quanto mais pessoas, melhor o mercado gira. E tendências, falando de tendências de revestimento, você acha que agora para 2025 vai vir algum revestimento, algum lançamento? A gente sabe que tem feiras, né, então sempre surgem novidades. Alguma novidade vindo por aí? Certamente vai vir, tá? As multinacionais, elas têm buscado muita inspiração fora do país, né? A nossa arquitetura, ela tem se renovado, ela tem buscado inspiração na Europa, inclusive as multinacionais que nós representamos são oriundas de lá, né? Uma é da Suécia, outra da Holanda, mas a gente não tem nada ainda oficial. Sim, tem uma feira em março, normalmente que chama Revestir, que lança produtos diferentes, né? Mas assim, o que tem acontecido bastante, um fenômeno que tem acontecido, assim, um produto que entrou no mercado nos últimos, posso dizer aí, nos últimos anos aí, ou um ano talvez, é a madeira ecológica, né? O pessoal tem trabalhado muito com a madeira ecológica.
E esse é um produto que eu acredito que para 2025 vai bater bastante, né? A gente sempre teve revestimentos em alumínio. E essa madeira ecológica, ela vem com uma garantia de 10 anos, ela tem... Então, é um produto que está entrando aí no nosso mercado em alta. Então, eu acredito que vem novidades aí para 2025. A gente sabe de pouquinha coisa, mas sabe aquela história da concessionária, da fábrica que vai lançar um carro novo e tu só tem uns detalhes? Fica no suspense Vai ali. acontecer. Mas a gente acredita que o mercado, nessa constante mudança, eu acredito que vai se trabalhar muito com produtos térmicos. Muito. Sim. Porque se fala muito em calor, a gente tem sentido, né? Hoje é um dia bem quente na cidade, né? E está se voltando os olhos muito para a questão conforto térmico dentro do ambiente, consumo de energia. Questão Então, sustentável, é né? questão Eu acho que as sustentável. pessoas têm buscado cada vez mais soluções para economia de energia, para uma questão sustentável mesmo da natureza, tentar usar produtos, como tu falou, por exemplo, a madeira ecológica, né? Então a gente tem vários produtos no mercado que são de resíduos que a gente acaba gerando. Então eu acho que vai se encaminhar muito por uma questão sustentável e tomara que surjam revestimentos cada vez com mais tecnologias para que a gente consiga atingir isso, né? Sim, o arquiteto ele busca a solução, né, estética, mas funcional, né? Então é a tecnologia que está surgindo. Vidros também, a gente já tem alguns vidros que reduzem consideravelmente o calor dentro do ambiente. Então, vai ser nessa linha, Giovanna. Eu acredito que 2025 vai se falar muito na questão de sustentabilidade, de economia, de conforto, né? É nessa linha. O que vem aí vamos descobrir durante o ano. E no mercado imobiliário, existe alguma tendência a alguns prédios? Eu tenho visto muito prédios com a parte de vegetação externa, uso de brises, por exemplo, para a questão solar. As pessoas têm buscado apartamentos, principalmente, né, para estúdios, com cada vez mais opções de conforto térmico. Tu acha que tem uma tendência disso no mercado imobiliário também? Sim, isso é visível já, tá no mercado imobiliário, tá? A questão ecológica, a questão de, hã, o conforto térmico, né, nem o Ricardo estava falando, tu quer trazer isso para dentro da tua ca do teu ambiente da tua casa. Sim, com certeza. As pessoas têm buscado cada vez mais opções para que isso aconteça, né? A gente acompanha, como a gente está nesse mercado de construção civil há bastante tempo, a gente acompanha essa evolução que teve a explosão da energia fotovoltaica, né? Sim, E isso também é uma questão que pegou na questão da consciência de consumo, de sustentabilidade. Então, cada vez mais o foco. Como eu falei anteriormente, a gente se coloca como consumidor, né? Então, eu tenho um terreno, eu fiz um projeto. O que que eu busquei naquele projeto? Eu busquei estética, né, para atender o gosto da patroa, que essa parte estética ela é design de interiores, então ela é. Mas a gente também busca o funcional, busca a questão de, poxa, eu tenho uma janela aqui, eu vou virar ela na posição solar certa e eu vou botar um brise para evitar que o sol entre. Então, eu creio que cada vez mais as obras de médio e alto padrão, que é né, o que a gente está falando, os condomínios horizontais, os arquitetos vão voltar os olhos para isso, vão pensar nisso, sim. porque isso traz benefício para o morador, para o proprietário e também para a sociedade como um todo, né? A gente precisa entender que o consumo de energia, todas essas coisas, de uma forma ou de outra, refletem no nosso próximo, né? Sim, com certeza. Tu havia falado antes também sobre a parte de vidros. Eu sei que tu trabalha com esquadrias também. Como é que tá esse mercado? As pessoas têm buscado cada vez mais, eu acho que essa questão dos vidros, mais iluminação, mais ventilação. Como é que tá sendo essa parte? Hoje, e um dos impeditivos desses mercados, desses produtos tecnológicos, sempre é o custo, né? Sim, Quando o pessoal está fazendo uma obra, a primeira coisa que se olha é o custo. Mas a gente costuma, como a gente trabalha com multinacionais e com produtos de tecnologia, a gente costuma falar que o custo, ele
se dissolve no médio e longo prazo. Então, hoje a gente consegue ver um mercado voltado, por exemplo, na parte de esquadrias, para uma esquadria com vidro que reflita calor, que faça absorção do calor, mas que não jogue o sol, o calor para o próximo. Né? Existe alguns produtos de vidro, pele de vidro, que ela é refletiva e ela tira o calor de dentro do seu ambiente e joga o calor daqui a pouco para a rua. Então, hoje, o que a gente vê é que as pessoas têm especificado e têm buscado produtos de valor interessante, mas sabendo que vai investir um valor um pouco maior no começo, mas que gere para eles também nas esquadrias um conforto acústico, um conforto térmico, uma qualidade no seu escritório. Daqui a pouco tu tem um escritório numa avenida movimentada e tu não te preocupa com a esquadria correta e tu ouve o barulho dos caminhões, dos ônibus. Então, tudo isso é um processo que está acontecendo do profissional de arquitetura junto com o consumidor, e a gente está com as soluções. A gente busca, né, inovação nas soluções para que cada vez mais consiga se atender o conforto, a sustentabilidade, para que tu tenha algo que seja prazeroso não só para ti, mas para o teu entorno, né? Então, esquadrias tem sido bastante utilizado, pele de vidro, vidros que diminuem a entrada do calor, mas que não agridem o seu entorno, né? Sim, a partir das esquadrias a gente consegue ter algumas coisas como película de privacidade, a gente consegue automatizar isso, né? As pessoas têm buscado algum tipo de vidro mais específico? Ou tu acha que ele ainda tá muito misto, assim, os gostos? A questão toda é que a automação ainda é um mito na questão custo, né? As pessoas sempre se preocupam, nós vamos fazer uma automação, puxa, mas quanto isso custa? E isso tem entrado no mercado de forma surpreendente, porque quem busca essa solução, quem busca automatizar um vidro, quem busca fazer a automação da sua esquadria, percebe que a vantagem que tu tem, não precisa nem ser longo, a médio prazo, ela de fato é sem comparação. Tu não tem, por exemplo, uma esquadria automatizada, tu não tem manutenção. Sim. Aqui tu usa manualmente, um dia tu puxa de um jeito, outro dia tu puxa do outro, daqui a pouco tu rebenta. E a automatizada não, ela funciona sempre na mesma velocidade, sempre do mesmo jeito. Então o que a gente tem percebido é que quem abre a possibilidade de orçar, acaba fazendo na automação, colocando toda a parte de esquadrias na automação. Então, ainda é uma barreira a se romper, Sim. né? Porque quando a gente fala de pessoas daqui a pouco com a cabeça um pouco mais fechada, puxa, vai dar problema. E é o contrário, né? É exatamente o contrário. Aquilo que funcionar pela automação, dificilmente tu vai ter problema. Sim. E quanto à questão de automação, como a gente estava falando, as pessoas têm buscado isso também, buscado soluções já implementadas dentro dos imóveis para atender elas? Sim, o pessoal busca muito, até inclusive, eu estava aqui pensando, que o Ricardo falou da automação nas persianas, né, eu já perdi negócio, porque eu cheguei num condomínio de luxo, e o cliente olhou: "Bah, a casa é um espetacular, mas aí eu vou puxar a cordinha, não, eu quero automatizado". Então eu acabei vendendo outro imóvel para o cliente, porque não tinha automação nas aberturas. Sim. E levando em consideração isso, acredito que vocês encontram algumas barreiras, levando em consideração o nosso padrão construtivo, principalmente aqui do Sul. A gente ainda vê muito a questão de bloco, a questão do concreto, isso acaba influenciando para todos, né? Então, por exemplo, às vezes o cliente, por exemplo, chega para o Leonardo e ele quer abrir o ambiente, fazer um ambiente mais integrado, ele vai ter uma parede estrutural. Às vezes, tu para instalar algum revestimento vai encontrar algum tipo de barreira, né? Vocês têm alguma coisa que vocês queiram contar pra gente de barreiras, de problemas que geraram ao longo do processo, né, de venda ou de instalação? A gente muitas vezes, como a gente faz a aplicação da fachada na parte externa, né? Muitas vezes a gente encontra locais que tu não pode furar concreto, que tu não, né? Poxa, aqui tu não pode, tu tem que tomar cuidado com o peso que tu vai despender
nessa parede, tudo porque a construção mais tradicional, nós vamos assim dizer, que é a alvenaria ou o bloco, né? Ela tem algumas restrições na questão de furação em relação a infiltrações, enfim. E quando a gente trabalha uma casa, por exemplo, vamos pegar um exemplo de uma casa aí, de uma cabana lá em Encruzilhada do Sul, que tu tem toda uma estrutura metálica, que tu tem steel frame, que é uma construção já mais atualizada, mais moderna, tu sabe exatamente os pontos de fixação, onde tu pode furar, o que tu pode fazer. Então, assim, eu tive algumas obras no interior aí que foram bem complexas em função de furação, de estrutura, mas acho que não convém expor a empresa, né? Mas eu entendo que tudo que a construção civil está oferecendo de novidade, de tecnologia, a gente precisa prestar atenção, porque são melhorias para a obra como um todo, né? A gente enxerga que uma casa, por exemplo, de steel frame, tu tem menos desperdício, tu tem mais velocidade e tu tem muito mais segurança na questão estrutural, vento. Então, hoje, a gente se preocupa muito com essa questão, a RD Core se preocupa muito com a questão ART de execução, ART de projeto, carga de vento, né? Então, hoje eu entendo que é importante a gente prestar atenção nas novas tecnologias de construção que estão surgindo, porque as tradicionais elas têm seu valor, mas em algum momento elas conflitam com aquilo que a gente quer oferecer para o cliente, né? Sim, às vezes vai instalar um investimento, tu não sabe a tubulação que está passando ali dentro, temos mais esse problema, né? Às vezes não é uma construção nova. Já tivemos alguns canos furados. Ai, eu imagino. E tu, alguma barreira que tu tenha encontrado, por exemplo, como eu comentei, uma parede estrutural, algo que impediu uma venda, além da automação, é claro? Isso é algo que vem mudando muito hoje, tá? Como eu tô há um bom tempo no mercado, se eu pegar no passado, sim, tá? O cliente falava: "Não, eu quero, a obra ali, a alvenaria Tradicional. tradicional". Hoje já mudou, hoje o cliente já: "Não, se for um drywall fica mais fácil para mim alterar, eu posso fazer um close, eu posso, deixar um living estendido". Isso já mudou, o pensamento do gaúcho tá mudando, né, que o gaúcho é um povo mais conservador. Sim, tanto em questão cultural, quanto as nossas construções nos mostram muito isso, né? E além disso, alguma barreira na questão profissional, de mercado, de expansão? Eu sei que a gente teve as enchentes há pouco tempo, isso afetou o mercado de todos, né? Então, vocês encontraram depois disso algum problema para se reerguer? Vocês veem alguma tendência do mercado de mais lentidão? Como é que está sendo o mercado? 2024 foi um ano atípico pro gaúcho, né? Tudo que a gente passou aqui, a RD Core, ela foi atingida, a enchente aconteceu em maio, né? E nós ficamos 2 meses envolvidos com a função. No meu entendimento, o ano ele deu uma retraída, parecia ser o ano né, de acontecer muitas coisas para nós lá como empresa e muitos projetos nós tínhamos e ainda temos, mas eu acredito que o que aconteceu fez com que todo mundo pisasse no freio. Assim, eu acho que as coisas estão se jogando para 2025, estão se postergando. Eu, inclusive, minha obra, a da minha casa, ficou para 2025. Também era um ano eleitoral, isso mexe um pouco com o povo, né? Com quem vai gastar. As pessoas esperam saber quem vai ganhar para ver se investe, se não investe. Mas assim, eu entendo que o mercado ele tá pronto. A gente precisa trabalhar e as pessoas têm buscado algumas coisas diferentes, né? A gente encontra um pouco de restrição a produtos como os nossos no interior do estado, que o pessoal quer madeira, madeira mesmo, né? Poxa, Sim. não um revestimento de madeira ecológica, até tu explicar a funcionabilidade, enfim. Mas eu creio, Giovana, que nós nos encaminhamos para um ano de 2025 que seja bem produtivo. Acredito que na questão construção civil, acabamentos, Gravataí, né? Acho que a enchente fez uma migração de pessoas
de cidades que alagaram, né, que tiveram a enchente para Gravataí, que não teve, né, que a enchente aconteceu aqui, mas em bem menor proporção. Então eu creio que o mercado ele deu uma assustada né, ele deu uma travada, mas ele já está se encaminhando para que as coisas fluam novamente e eu acredito que em 2025 nós vamos poder fazer vários projetos com esses produtos novos que temos e que ainda estão por vir, né? Sim, com certeza. E o mercado imobiliário, como é que funcionou depois desse grande, né, desastre que aconteceu no nosso estado? Gravataí, como não foi atingido, né? Então o pessoal virou os olhos para cá, né? Muitas pessoas acabaram migrando para cá, tanto no do de baixo, o público de baixa, né? E tanto o alto padrão migrou bastante para cá. E as pessoas estão buscando mais imóveis novos, buscando imóveis que já tiveram algum tipo de utilização, móveis para reformar, como é que está funcionando? O mercado de condomínio está muito alto na cidade, está em alta. O De mercado de condomínio condomínios horizontal. horizontais, as pessoas estão Sim. buscando mais as casas, né. Eu acho que por uma tendência do mercado, por exemplo, de Porto Alegre, lá nós temos muitos condomínios verticais, né, então em Gravataí, como a gente ainda tem muitas áreas a serem exploradas, talvez as pessoas tenham buscado isso, aqui, né. É que Gravataí tem muita área para ser explorada e Gravataí, assim, ó, vamos dizer, tu quer morar em condomínio em Porto Alegre, tu vai morar onde? Na Zona Sul. Para te chegar no centro de Porto Alegre, até a Zona Sul ou vice-versa, tu demora muito tempo. E Gravataí não, o pessoal viu que em 20 minutos tu tá em Porto Alegre. É super rápido. Sim. E anteriormente, Gravataí também, entrando um pouco nessa questão do Leonardo, nós tínhamos o Alphaville, né? O condomínio horizontal da cidade era o Alphaville. Hoje tem o Cirela, tem. Aí, nos últimos anos, lançaram o Prado, o Terras Monet, Terras Alfa, já tinha o Paragem. Então, nós temos uma quantidade grande de condomínios horizontais. Agora saiu esse aqui, o Príncipe de Greenfield. O Greenfield. Isso, Greenfield. Não sei de onde é que eu tirei Príncipe. Mas surgiu este condomínio. Então, além da possibilidade que tem de expansão, as incorporadoras, elas estão olhando para isso, né? O Greenfield, se eu não me engano, tem participação da Arcádia, Isso, que é da maior que a Melnick. Arcádia, isso. Então, assim, isso está fazendo com que esse mercado imobiliário de médio e alto padrão olhe para Gravataí. Sim. E com certeza em todos esses condomínios nós teremos muitos revestimentos da RDCor para vender. Certeza. Então é um mercado que a gente enxerga que ele está em grande expansão. Gravataí com certeza vai ser uma grande cidade para morar, né? Para investir. Acredito que a gente está no caminho certo. Com E não certeza. falando de política, né? Exatamente. Acredito que a cidade vem sendo bem administrada há bastante tempo, já não é só, não só o atual prefeito, mas o anterior, que ficou por um tempo. Eu creio que a cidade está sendo estruturada. E o que a gente vê hoje é exatamente isso. Oportunidade para corretoras de imóveis e também para empresas que trabalham com construção civil, como arquitetos, como empresas como a RDCor. Né? Então, eu acredito muito que Gravataí vai deslanchar. Com certeza, o mercado tá nos mostrando isso, né, e que as pessoas adquiram cada vez mais imóveis, que a gente consiga cada vez mais ter produtos novos para atender esses novos moradores, né. E quanto a reformas, vocês, sentem que as pessoas têm um pouco de medo de reforma, de buscar soluções para aquilo que elas já têm, imóveis, às vezes as pessoas buscam imóveis mais novos também. Vocês, sentem que as pessoas ainda têm um pouco de medo de trazer materiais para dentro da sua casa, fazer aquela mudança rápida? Como é que vocês, veem isso? Hoje, tá? A questão da reforma, tá? O corretor, nós, Avante, a gente tenta auxiliar o cliente, tá? De o imóvel passar por uma reforma, para poder passar por um financiamento. Então, eu não vejo problema nisso, tá? Sim, as pessoas têm eu acho que elas têm um pouco de receio, porque elas já estão fazendo, às vezes, um investimento num imóvel, né, mas às vezes a reforma, às vezes um mínimo detalhe, um revestimento diferente, uma esquadria que tu vai alterar, já faz toda a diferença. Eu acredito que tu pegue algumas reformas também, além dessas construções novas, né. A gente usa muito o termo na questão do nosso mercado de retrofit, né? A gente faz muito retrofit em fachada.
pega uma fachada velha, deixa, às vezes tira ela e coloca uma nova, ou muitas vezes deixa a velha para trás e faz uma fachada por cima, né? Uma nova fachada, uma nova cara. A R Decor, ela tem um mercado grande de retrofit, né? Nós temos um cliente que é o Sicredi, por exemplo, que ele faz a reforma da agência e a gente faz o retrofit da fachada. Eu tenho alergia à reforma, porque eu tô terminando da minha casa agora. A ideia, a gente reformou a casa para vender, para fazer a obra o ano que vem. E eu caí num golpe que disseram para mim, não, vamos reformar o banheiro lá de casa. Eu troquei todos os móveis, só para reformar o banheiro. Troquei todos os móveis da casa, todo o piso da casa, todo o forro da casa. Uma coisa foi levando a outra. Mas enfim, eu acredito que a reforma com produtos como os nossos, Giovana, e a gente colocou piso vinílico lá em casa, a gente colocou alguns revestimentos metálicos na parede. Então, assim, com produtos como os nossos, que são produtos arquitetônicos, tu tem uma reforma rápida. Tu consegue transformar uma parede, revestir uma parede em um dia, né? Então, é um mercado a ser explorado também, né? Sim. A tecnologia de produtos limpos, hoje tu pega, por exemplo, a Santa Luzia tem revestimentos internos maravilhosos. Sim. Tu troca. Antigamente não, tem que pinta a parede, lixo. Hoje tu não precisa pintar mais a parede. Nós temos no mercado revestimentos que conseguem atender sem aquela parte ruim da obra, né? Lixa, poeira, Isso, enfim. a parte suja, digamos assim. Exatamente. Então, a gente também enxerga esse mercado como um mercado a desenvolver. Óbvio que tanto o consumidor quanto o fornecedor preferem a obra nova, porque tu tem menos intervenção, tu tem menos surpresas, Sim. mas é um mercado a se explorar. A gente consegue aí, a R Decor consegue trabalhar dentro de reformas. Agências de banco, nós já fizemos várias, né? Bloqueia um lado da agência, trabalha lá, funciona a agência aqui, então. Mas faz parte, eu acredito que até mesmo esta questão da reforma precisa ser prestada atenção nos produtos novos que estão surgindo, né? Nessa Sim, com tecnologia. certeza. E em questão de mercado fora da cidade, eu sei que a tua loja em si, ela não é aqui, ela não é em Gravataí, então tu com certeza atende outras cidades, assim, atende para o interior, como é que funciona? Eles têm alguma, digamos, algum preconceito, alguma coisa com algum determinado material? Porque às vezes não é tão comum como a construção aqui. Por exemplo, na região metropolitana nós temos diversos tipos de material, estruturas metálicas, steel frames. Isso provavelmente acontece também para cidades mais afastadas ou fora do estado. Não sei se tu também atende fora do estado, como é que funciona? Hoje a R Decor ela tem obra nos 3 estados do sul, São Paulo, Minas Gerais, nós fizemos uma obra já no Mato Grosso, já fizemos obra no Rio de Janeiro, né? E no Espírito Santo. O nosso foco é Rio Grande do Sul, mas a gente sobe conforme a necessidade, né? O que a gente vê, principalmente no interior do nosso estado, né? É que as soluções, elas chegam na cidade sempre como novidade, né? Tu pega normalmente um arquiteto que especificou, que na maioria das vezes é um arquiteto daqui, da região, ele especifica um produto para o interior, tu vai e instala, e os profissionais da região acabam se envolvendo com esses produtos. E hoje nós temos obras lindas no interior do estado. Hoje a R Decor está executando uma obra em Ijuí, que vai ser uma obra maravilhosa. É um arquiteto daqui de Porto Alegre, né? Um escritório aqui de Porto Alegre. Mas lá em Ijuí, nós temos uma obra de outra arquiteta de lá, com produtos similares. Então, o que a gente tem visto é que também no interior, para que a coisa aconteça com produtos arquitetônicos, precisa do arquiteto. Sim, com certeza precisa do acompanhamento do profissional, da indicação, né? Porque é ele que vai especificar, ele que vai acompanhar, né? Seja ele engenheiro, design de exteriores, arquiteto, enfim. A gente tem inúmeras profissões dentro do mercado da construção civil, né? Então, eu acredito que realmente as pessoas precisam do acompanhamento dos profissionais para que o resultado final, até para ti, para que tu consiga executar o teu trabalho da forma mais correta, precisa, né, desse apoio. Uma empresa apoia a outra, né? E quanto à parte imobiliária, assim, o que tu acha?
fora do estado, em outras cidades? Sim, hoje, eu sou focado em Gravataí, tá, meu foco é Gravataí. Claro, não deixo de atender algum cliente em Cachoeirinha, já atendi cliente no litoral também, tá, mas o foco hoje é Gravataí, tá. E tu acha que Gravataí, comparado com outras cidades, tem alguma cidade que ainda pode vir a ter algum desenvolvimento maior do que Gravataí, ou Gravataí ainda está no topo, digamos assim? Gravataí é uma cidade que vem brigando, tá, um bom tempo para ser a terceira economia do estado, tá. Eu acredito muito na região de Caxias do Sul, que é uma região que também tem um grande crescimento, Canoas também, que vem crescendo bastante. É que Canoas arrecada muito na Muito, é. parte de Sim, indústrias, né? Canoas, só a Refap ali já gera uma receita para Canoas é a segunda em arrecadação no estado, né? Ela arrecada bastante. Mas eu creio que Gravataí, em termos de região metropolitana, é a que mais tem oportunidades de crescimento. Em função dessa área de expansão possível, né? Canoas, por exemplo, é uma cidade que se desenvolve, mas ela não tem grandes áreas para construir condomínios como estão sendo construídos em é que Gravataí. Gravataí em expansão de terra é maior que Porto Alegre, né. Exatamente. Sim, a gente ainda tem muitas oportunidades de crescimento dentro da nossa cidade, né? No ramo imobiliário, eu acho que em Gravataí eles têm um entertimento aí por um longo período, né? Eu, como empresa de construção, mas não imobiliária, né? Reformas, enfim, eu acredito que daqui a uns anos Gravataí vai ser um grande mercado para mim por conta dessas construções que vão acontecer. Hoje são terrenos, condomínios horizontais que estão sendo vendidos, né? Mas a R Decor, ela se fez muito mais no interior do que propriamente na região metropolitana, né? Sim, foi expandindo e indo para outras cidades, né, além da região metropolitana. E quanto à parte de profissionais, como é que vocês consideram o apoio de outros profissionais? Por exemplo, na área imobiliária, a gente tem a questão das conferências, das entregas das construtoras, né, de fazer relatórios para ver se o produto foi entregado da forma correta, se teve algum tipo de dano no imóvel, como é que funciona? Vocês costumam ter profissionais que conseguem dar esse apoio para o cliente? Sim, nós temos parcerias com arquitetos, engenheiros, né, que é muito importante, né, acompanhando o cliente junto com o corretor. Sim, o cliente precisa ter a segurança na hora da Sim, compra de que aquilo que ele adquiriu vai ser o que vai ser entregue, né. Então, a questão da conferência do revestimento, se for entregue corretamente, a questão do memorial descritivo, né, tudo mais é muito importante. E quanto à parte de revestimentos, tu acha que ter a presença do profissional desde o início do projeto, porque a gente fala de projeto, mas a gente sabe que, né, é algo muito além disso, né. Como é que é a relação da empresa com os profissionais? Nós temos na nossa equipe um engenheiro civil, né? Ele faz parte do quadro da empresa. E o arquiteto nos ajuda na questão de projeto, de especificação de produto. E a gente trabalha em parceria com os engenheiros na questão de execução, né? Como a gente lida muito com metálica, então tem todo um estudo, tem toda uma parte da própria obra que está te dando, né? Que está te oferecendo, ó, essa é a obra. Então a gente trabalha em parceria com o arquiteto, o engenheiro, muitas vezes o técnico de edificações que está na obra lá. Então hoje a R Decor ela é totalmente dependente dos profissionais da construção, né? O arquiteto para especificar, o engenheiro para viabilizar, faz parte. Por isso que nós somos uma empresa de produtos arquitetônicos, porque Sim. precisamos de todos, né? Então, a gente tem grandes parceiros na área de engenharia também, construtoras, né? São grandes clientes nossos. Eu tenho muitos amigos engenheiros e a gente tem aí projetos bem ousados, inclusive, né? Por conta de engenheiros competentes que passaram aí no tempo que a gente está no mercado, que passaram por nós ainda. Tu comentou anteriormente sobre a questão, da ART, esse tipo de coisa. Muitas pessoas não entendem, o quão é importante isso, né. Eu gostaria que tu falasse um pouco do o quanto isso afeta o teu serviço, o quanto afeta o resultado final para o cliente, né. Eu costumo dizer, quando eu vou vender para algum cliente, e eu costumo dizer para ele o seguinte: olha, eu preciso fazer dessa forma
eu preciso te dar uma RT, eu preciso ter um cálculo estrutural do que está sendo feito, porque se um determinado dia der um temporal na tua cidade e o vento der 120 quilômetros por hora, eu não vou correr lá olhar no noticiário para ver se o que eu fiz na tua obra caiu. Então, antes de entregar o orçamento, antes de fechar, eu preciso me certificar que o que eu vou fazer para ti vai ficar ali, aconteça o que acontecer. Bah, Ricardo, deu 200 quilômetros por hora o vento. 200 quilômetros arranca a casa inteira, vai tudo embora, o prédio inteiro. Mas eu tinha um engenheiro que trabalhou conosco lá, chama Azaf, filho do Leandro lá, que ele dizia o seguinte: se der um temporal, cai a casa, mas o brise fica grudado na casa, não pode sair o brise da casa. Então, hoje em dia, isso é necessário, né, Giovana? Eu acho que um acidente com algo, uma fachada que a gente executa, não só fecha a empresa, mas pode trazer prejuízos inestimáveis, que é a morte ou alguém se ferir, né? Então, eu entendo que as empresas precisam olhar para isso. Ter a responsabilidade de vender aquilo que não vai dar problema. Sim. Né? E a gente vê que o mercado muitas vezes não ele assusta quando tu apresenta um preço que daqui a pouco tem todos esses cuidados, né? Poxa, isso tem um custo, isso tem todo uma responsabilidade. Uma RT, se eu não me engano, tem validade de 50 anos. Sim. Então, a gente preza por isso. A empresa tem os 16 anos e nós nunca tivemos um incidente de algo que a gente fez cair. Eu cito sempre como exemplo uma obra que nós fizemos em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, que o nosso engenheiro era o Azaf, e ele projetou uma estrutura para nós lá. Nós rimos, brincamos com ele, que dava para pendurar um caminhão na fachada. E 30 dias depois da obra concluída, deu o ciclone bomba. Vocês lembram que teve Não mexeu um parafuso do brise que tinha sido instalado. A cidade foi destruída, telhado voou para tudo. O brise ficou intacto. Então, assim, isso tem um preço, né? Mas o preço mais alto é o sono da gente, né? Sim, Pode com dar certeza. temporal para tudo que é lado aí, onde a gente fez brise, fez fachada, fez ACM, que a gente tem certeza que... Sim, a questão da responsabilidade técnica é muito importante para a segurança e para a tranquilidade da empresa que está oferecendo e para o cliente saber que está contratando um produto que não vai vir a gerar nenhum tipo de problema futuro, né? Que a pessoa ela vai adquirir, às vezes tem um custo mais elevado para esse tipo de situação, mas tu compra com a tranquilidade junto de que existe um profissional que especificou aquilo, que cuidou para que tudo ocorresse da melhor forma, né? E nosso estado, em específico, ele é muito propenso a ventos de alta velocidade, né? A gente tem eventos de tempo. Todos os anos nós temos. Ano passado deu um temporal em Porto Alegre de vento de 120 quilômetros por hora. 15 de janeiro de 2024. Esse ano foi início do ano agora. Verdade. 120 quilômetros por hora em Porto Alegre, na capital. Esse vento, se tivesse em Uruguaiana, no descampado, ele tava lá na cabana, em Encruzilhada, o vento é 150, 160 por hora. Sim, então a gente precisa buscar soluções, buscar locais adequados. Então, tudo envolve diversos profissionais, né? Tanto o Leonardo como corretor para achar o melhor local para que tu consiga o teu terreno, o teu imóvel, quanto, por exemplo, os profissionais de arquitetura e da construção civil para especificar e te passar materiais para que tu possa buscar soluções, né? Para que a gente resolva todos os problemas futuros e que as pessoas tenham as suas casas e aproveitem elas das melhores formas possíveis, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Fico muito feliz que vocês tenham participado, tenham nos mostrado um pouco do mundo de vocês, né? E de todas as coisas que vocês trabalham. Fico muito grata pela presença. Eu agradeço também pelo convite, né? Quando tu me convidaste, eu prontamente disse que seria um prazer, né? E espero ter contribuído, espero, né, que de alguma forma isso possa servir,
né, de auxílio para as pessoas que procuram, para as pessoas que trabalham, até mesmo, né, no segmento. E se me convidarem mais para frente para vir falar sobre produtos, sobre lançamentos, Com certeza. meu sobrenome é pronto, estarei Já fica sempre aí o pronto. convite. Tá bem? Quero agradecer muito também pelo convite, tá? E quero dizer que a importância do cliente procurar um corretor de imóveis, né? Credenciado junto ao Cresci, com registro. E eu quero falar outra coisa: cada imóvel vendido na Avance, tá? É plantado uma árvore. É a questão do meio ambiente, tá? Na Semana do Meio Ambiente é feito o plantio de árvores. Acho que, se eu não me engano, agora em 2024 foi plantado mais de 600 árvores. Que legal. Importância do cuidado com o meio ambiente, né? Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e até semana que vem.